Bom dia, já vi que já tá um bafafá. Deixa eu ver os comentários de vocês nessa manhã de domingo. Deixa eu ver aqui. Tarará. Vamos lá. Bom dia, Adriana, Pri, Francilda. Você para de falar que é estresse. Isso aqui é treino de paciência e preparação de campo energético. Vocês já sabem, né, que nas lives a gente sempre vai buscar fazer essa proposta, né, de vocês saírem daqui melhor do que quando vocês entraram, né? Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, não é mesmo? Helenira, Rosângela, bom dia, Ronaldo, Adriana, Hilda, Eliane, Ingrid, Elis, Anderson, Evelyn, bom dia, Ana, Anderson, novamente, tá repetindo nomes. Isabel, bom dia, Elis, bom dia, Carbalau, Letícia. Ah, gente, não espantem, não estranhem, tá? Dependendo da live, ultimamente eu tenho levado esse tempo pra entrar oficialmente. Quando vocês veem a câmera fechada e o microfone fechado, é que eu tô preparando energia, tá? Por isso que tem esse rolê aí. Bom dia, Letícia. A Rô já sabe. Não é me preparar na hora da live, gente. Já tem eu ativo o campo, entendeu? Na hora que liga o coisinho aqui, o campo fica ativado. Por isso que tem dado mais certo assim, né? São muitas lives, gente. São 20 lives por mês. É muita coisa pra fazer, né? Não, isso é o tempo ao tempo, Fran. Faz você 20 lives por mês pra você ver como é que fica o campo. A gente tem especialista que fica só o pó da gaita. Pra não ficar o pó na gaita, tem várias estratégias. É muita energia pra gerenciar. Pois é. Bom dia, Sol e Terra, Patrícia. Tô sabendo. Ixi, você já quer ir pra naturologia já, você só não tá sabendo. Rosângela, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Vocês querem dar testemunho de vocês sobre relacionamento na live de hoje, é isso? Bem, já falaram aqui no chat, mas vale ressaltar. Deixem um copo de água com vocês, tá? E a gente vai fazer uma meditação antes de qualquer coisa, porque eu sei que esses temas, assim, relacionamento e dinheiro, são os temas que mais dá trabalho para preparar energeticamente a live. Então a gente vai fazer uma meditação em conjunto, porque é domingo, e eu sei que a maioria de vocês está em casa, muita gente está na cama, tá ainda acordando, tem gente tomando café, talvez tenha alguns preparando almoço, não sei, mas em via de regra vocês estão de boa em casa, né? Assim, eu espero, não sei. Enfim, só sei que hoje é um dia que foi selecionado, preparado para falar sobre relacionamento, né? Relacionamento e espiritualidade. Ainda mais que hoje eu também vou fazer alguns trabalhos terapêuticos com casais, né? Mas aí são os meus trabalhos no presencial. Eu também trabalho com, vamos dizer assim, ajustes energéticos de casais para ajudar a trazer harmonia, equilíbrio. Se for o caso, a gente também faz divórcio energético, né? Porque dependendo do caso é necessário aí quando tá bagaçado. Vaporização do útero para limpar o útero, enfim, várias coisas. E bom dia, Caroline, Maria Mota, sejam bem-vindas. Você tá encalhada, Francilda. Mas depende, né? Você quer, às vezes você quer ficar de boa, né? Não sei. Bom dia, Carla, Alexandra. Não sei o que vocês querem, vocês têm que saber o que vocês querem. Tem gente que às vezes tá no momento de ficar mais de boa, solteiro, solteira, né? Enfim. Vamos lá, fazer uma meditaçãozinha. Deixem. Bom dia, Carla. Deixem o copinho d'água de vocês aí, tá? Sempre importante, vai bebendo ao longo da live. Tem umas pessoas me falando boa tarde, vocês estão em outros estados, outros países? Às vezes eu fico confusa, ou será que é o Mercúrio retrógrado? Porque aqui em São Paulo são 10 horas da manhã. Aí me conta, vocês são de outros lugares? Você tá na Suíça, Francilda? Que chique, muito bom. Tá, trabalho aí? Você tá morando aí? Tassiana, tô em Lisboa.
Ah, que legal. Da onde mais vocês são, gente? Me conta. Eu gosto de saber de onde vocês estão falando. Nos seus sonhos, ai, Francilda, você tá cheia de gracinha hoje, né? Ai, 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 viu? Isso é bom que dar risada levanta a frequência. Incensinho de arruda passando aqui, tá? Pra dar uma limpadinha no campo, tirar as bagaças, ainda mais depois de tantos eclipses, né? Um monte de gente com caos em relacionamento amoroso que eu recebi de mensagem falando assim, Giovana, me ajuda, meu relacionamento ficou um caos, né? Bateu com o eclipse. Eu só observei. Ou era casal se reconciliando, ou era casal se separando, né? Geralmente eclipse traz separação. Enfim, o tema caótico, né? Ah, 4 horas de diferença, Tassi. Que legal. Muito bom saber que tem vocês do mundo todo acompanhando a gente, né? Adoro isso. Bem, vamos lá. Vou botar um pouquinho mais. Vão respirando, tá? Enquanto vocês vão vendo o incensinho aqui. E vai sentindo que essa ruda vai chegando em você e limpando seu campo, tá? Lembra que para a gente ter um relacionamento amoroso, próspero, feliz, abundante, leve, a gente precisa primeiro limpar nossas energias bagaçadas, né? Energia bagaçada só atrai coisa bagaçada. Vou deixar a ruda ir limpando. Pedir para vocês colocarem os pezinhos no chão. Vai colocar os pés no chão e vai deixar, não vai deixar as pernas tão juntinhas, tá? Vocês vão deixar as pernas mais para abertas. A mão direita para baixo, né, em cima da coxa, a mão esquerda acima, tá? Para cima, assim, tá? Tudo em cima da coxa. Fecha os olhos um pouquinho. Eu sei que tem muita gente aqui ansiosa, mas calma, respira, só uns minutinhos. Só para dar uma desbagaçada nesse campo, tá? Relaxa, solta. Sente. Relaxa, solta e sente. Respira profundo, solta o ar. Alivia seus pensamentos, os excessos. Deixa a espiritualidade também te guiar. Lembrar que espiritualidade é energia, seu sentir, você se perceber para além do que os olhos podem ver. Respira, solta. Respira e solta. Visualiza uma cor verde e rosa sendo colocadas no centro do seu coração. Limpando, abrindo seu cardíaco para dar e para receber amor. Se colocando de peito aberto para as trocas na vida, para o equilíbrio nas relações. O chakra cardíaco é o chakra do caminho do meio. Abre um pouco seu peito para receber essa energia de equilíbrio e de amor. Aos pouquinhos, vai juntando as suas mãos, esfregando elas e trazendo unidas no centro do peito. Abre os olhos devagar. E nesse abrir os olhos, você vai fazer o seguinte: você vai pegar as suas mãos e você vai dar uma leve tamborilhadinha, assim, ó,
aqui no centro do peito, tá? E respira. É bem de leve. Deixa correr a energia. E vai se espreguiçando, abrindo os olhos. Voltando pra cá. Agora sim a gente vai aprofundar nesse papo, nesse domingo, dia 30 de março já. Primeiramente, me contem como é que vocês estão depois dessa meditação. Foi fácil? Foi difícil? Como é que tá? Alguém viu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Me deem um sinal de vida, porque senão eu tô achando que tem gente que bateu a nave. Já falei pra vocês, isso aqui não é um monólogo, tá? Senão eu vou começar a achar que eu tô falando com entidade espiritual. Aí, se for pra falar com entidade espiritual, a gente não faz live, né? Deu sono, né? Bom dia, Paty. Vocês vão me dando sinal de vida, quero saber. Todos bem? Tem gente que ainda não voltou, vocês estão voltando, precisa que joga arruda na cara. O cheiro de arruda é forte, né? Aí faz acordar. E aí? Eu preciso de mais uns sinais de vida, porque senão não adianta, né? Eu vou ficar falando para as entidades. Vão acordando, vão despertando, senão eu vou. Imagina que você tá cheirando uma lavanda, não, né? Porque senão vocês vão pegar no sono. Imagina que você tá cheirando uma arruda mesmo, porque o cheiro é forte, né? Vocês vão me falando aqui. Peraí, tarará, deixa eu ver. Joga a arruda na cara. A Patrícia chegou agora, seja bem-vinda. Mais leve, beleza. Ainda estou aqui. Eu achei que vocês queriam ir pro planeta, gente. As brincadeiras à parte. Vamos lá falar um pouquinho sobre relacionamento e espiritualidade, né? O tema que pega, né? Relacionamento. Quem aqui não tem uma história bagaçada nessa parte? Espero que vocês tenham também histórias boas, né? Mas é um tema que pega, via de regra, para nós seres humanos. Porque no fundo, todo mundo tá aqui buscando o amor, buscando amar e ser feliz, querendo compartilhar a vida com alguém, querendo de alguma forma ter leveza, ter uma relação aonde você consiga trocar. Hoje é o aniversário do seu ex-eterno amor, interessante, né? Todo mundo aqui já teve isso, né? Geralmente, né, amor de adolescência, né? Quem nunca viveu essas histórias? Achar que o amor da sua alguns dá certo, né? Mas achar que o amor da sua adolescência é o amor da sua vida. Tem algumas frases, né, que eu acho um pouco complexas, né? Até que a morte o separe. E se você casou forçada, como várias das nossas ancestrais? Hoje em dia isso já não é tão mais comum, mas ainda acontece. Pois é, e depois dele vieram tantos, pois é. Por isso que é tão complexo. Por isso que é complexo vocês ficarem buscando a alma gêmea de vocês. Querendo achar a cara, né? Tem gente que vende o retrato falado da alma gêmea. Vocês tomem cuidado com isso, viu? Cuidado também com essa expectativa de ficar tentando achar, né? Ficar procurando esse amor, e vocês ficam jogando, por exemplo, nas cartas, para ter projeção, né, de quando que você vai achar a pessoa. Ou para quem já tá numa relação, como é que tá esse relacionamento? Será que tá um relacionamento saudável? Um relacionamento ruim? A pergunta-chave é, né, o que assim eu gosto de trazer para vocês de clareza, para a gente ter mais equilíbrio nas relações. Essas trocas, elas estão equilibradas e equivalentes? Se existe desequilíbrio de equivalência na troca,
vai dar merda. Já pega isso aí. E bom dia, Andréia, Kátia, Mônica, sejam bem-vindas. Pois é, esse negócio aí do retrato da alma gêmea é golpe total. Só que acontece, gente, que no desespero, muitas vezes a gente acaba caindo. Todo mundo aqui já deve ter vivido algum caos. Ninguém quer alecrim dourado, nem eu. E a gente sabe que no sofrimento de um término, às vezes você acaba fazendo umas merda, né? Querendo ali, né, buscar e querer entender. Quem nunca terminou uma relação aí de anos que parece que rasga o peito, né? Depois que você termina aquela relação e você acha que você nunca mais vai ser feliz no amor. Principalmente quem terminou a relação com o narcisista, né? Achar que aí terminou aquela relação e você ficar com aquela sensação de vazio, vazia e que nunca mais vai encontrar alguém. Então são coisas para serem avaliadas, né? A nossa forma que ensinam a gente do que é amar, do que é ser amado, geralmente ela é muito tóxica também. Geralmente a gente é ensinado no lugar de criar dependência emocional em relação ao outro. E numa dessas, as pessoas confundem esse termo alma gêmea, e aí você fica falando, vou procurar a tampa da minha panela, vou procurar a metade da minha laranja. E numa dessas você se lasca. Porque, na verdade, a gente é uma laranja completa. Por que você tem que ser só meia laranja e o outro tem que te completar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É meio complexo, né? Essa coisa que tentam vender pra gente. Como se a gente fosse incompleto e o outro fosse completar a gente. E nessa coisa do outro te completar, você fica vazio quando o outro parte da sua vida. Você depositar a expectativa de felicidade na mão do outro não vai dar bom. E aí a espiritualidade quebra na nossa cara, tá? Tem muita gente que deixa de olhar pro seu caminho espiritual porque tá enfiado num relacionamento ruim. Esse relacionamento, ele agrega pra tua vida ou ele desagrega? De novo, essa troca, ela tá equivalente? Ela tá justa? Ou ela tá ruim? São várias coisas. E realmente, ressaltando, ficar procurando a foto da alma gêmea, né? É golpe. Bem golpe. Porque numa dessas você cria ilusão. Cuidado, gente, com o povo espiritual que vocês ficam procurando ajuda. Cuidado com a amarração amorosa. Cuidado com coisa de adoçamento, tá? Toda magia tem seu preço, como diz nosso amigo Rumpelstiltskin na série Once Upon a Time. Me viciei nessa série na época da pandemia. Enfim, toda magia tem seu preço. Então saiba, fez lei da atração para atrair um relacionamento? Lembra? Você tá aí querendo atrair alguma coisa pra tua vida. Você mostrou pro universo exatamente o que você quer? Nessa eu também já me bagacei também, né? Eu fiz uma carta linda pro universo. Coloquei todos os detalhes que eu queria da pessoa. Mas eu esqueci de pôr um detalhe importante. Aí o universo não mandou. Por quê? Porque o universo ele vai mandar pra gente aquilo que a gente tá vibrando, aquilo que a gente tá querendo. E se eu tô numa sensação de vibração, de escassez, de falta, como se o outro fosse me completar, como se o outro fosse ser a minha outra metade, né? A casca da minha. Não a casca da laranja, né? Fosse a outra metade da laranja, é vazio. Você tá querendo buscar no outro algo que. E aí? Isso não vai se sustentar muito tempo. E, infelizmente, a maioria das nossas relações, elas são construídas nesse lugar de dependência emocional e de dependência afetiva. Infelizmente, ainda tem muita mulher achando que depende de homem para avançar. E vice-versa. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que são ensinadas pra gente e pra gente poder ressignificar. É importante que ambos os seres humanos, independentemente da sua opção sexual, tá? Você tenha as duas energias completas em si, o yin e o yang.
As duas energias têm que estar trabalhadas. Trabalhar só uma polaridade não dá. Você tem as duas. Você tem o feminino e o masculino. Você tem as duas, tá? As duas polaridades. Se você não trabalhar essas duas energias, você não vai se consolidar inteiro, não vai criar sua individuação. E numa dessas, você vai atrair algo na mesma proporção, porque a gente vazia atrai pessoa vazia também. Se a tua vibração tá na merda, cuidado com as pessoas que você anda atraindo, tá? A maioria, assim, acho que eu posso dizer 95% dos casos que chega até mim dizendo, conheci alguém. Aí a pessoa já vai me falando que ela conheceu, ela me traz as características, né? Geralmente mulher, vai me trazendo as características, só que ela fala que ela tá numa vibração ruim, baixa. Geralmente essa mulher atraiu um narcisista. Complicado. Então a gente precisa estar muito atenta e ver para além do que os olhos podem ver. Se você tiver uma vibração de carência e de escassez, de verdade, dá um tempo e fica sozinho, sozinha. Espera antes de ir atrás de alguém. Espera. Saiba com quem você vai fazer suas trocas. A gente fica com a energia do outro depois que a gente troca, tá? Você fica. Ah, Giovana, quanto tempo? Depende. Depende da sua capacidade de despacho de energia. Como a maioria tá bem perdido e confusa, vai ficar no mínimo um mês. Já vi casos de ficar 3 meses, 6 meses, até um ano, até mais anos. Por isso que divórcio energético, após relações, principalmente relações longas, né? E depois que você terminou com alguém, enfim, é importante. Divórcio energético é extremamente importante para te desvincular de relações tóxicas. Às vezes a gente tem que fazer divórcio energético com os nossos pais, inclusive. Muita gente aqui não consegue se relacionar com outra pessoa porque está casado com o pai ou com a mãe. Aí você não vai conseguir se relacionar. Por quê? Porque você está casado com seu pai ou com a sua mãe. Você não tem permissão. Vocês estão vendo como o buraco é lá embaixo? Sem contar que a nossa tendência é buscar nossos pais, tá? Falando um pouquinho de psicologia para vocês. A gente vai buscar referência de masculino ou feminino que a gente teve dentro de casa. Por isso a importância de ressignificar, de reprogramar o seu inconsciente, principalmente em relação a pai e mãe. Por isso que não adianta, criatura, que aqui me acompanha, horas queridas, vocês ficarem tentando buscar explicação na vida passada de vocês se não resolver a vida atual primeiro. Como é que você quer desbagaçar teu passado se você não desbagaçar o seu presente? Antes de ficar querendo pegar a caraminhola, você dá conta de saber as merdas que você fez em vida passada? Ó, já lamento te informar, todo mundo que tá aqui fez muita merda, tá? Matou, roubou, que é por isso que a gente tá na Terra, planeta de provas e expiações. Vocês acham o quê? Que aqui só tem gente alecrim dourado encarnado? Claro que não, a gente vem aqui resolver as merdas que a gente já fez no passado. E tá tudo bem, tá? Não precisa se culpar, não. Se você tá fazendo seu corre, focando na tua vida em fazer diferente, pode ter certeza que a vida vai te retribuir com coisas boas. Dá pra limpar karma, tá? Fiquem tranquilos, até porque karma é lei de ação e reação. Você plantou caqui, você vai colher caqui. Plantou caqui, não queira colher cacau, entendeu? Você vai colher aquilo que você plantou, ponto. Não tem como fazer uma mágica e mudar essa lei. Então, entenda. Primeiro, muita gente aqui fica tentando procurar entender as relações, aí fica, eu quero saber com quem que eu me relacionei lá no passado, na minha vida passada. Calma. Uma dica de ouro: resolve primeiro a relação com teus pais. E eu não tô dizendo que você tem que dizer para eles eu te amo, tá? Porque eu sei que é um processo, eu sei que deve ter gente com histórias aqui cabeludas com os pais. Eu imagino, gente, já vi muita coisa, poxa. Mesmo com pouco tempo encarnada nesse momento físico atual, minha alma é um pouquinho velha, vamos dizer assim, um pouquinho. Então, assim, já vi muita coisa, já sei enfim, sem contar a experiência de trabalho também, né? Até porque tenho particularmente uma afinidade para trabalhar com casais, né? Enfim, a gente vai. Isso aí também, gente, vocês vão descobrindo com a missão de vocês, caminho, a espiritualidade vai encaminhando pra gente aquilo que a nossa alma também precisa trabalhar e dar conta de trabalhar, não é mesmo, né?
Mas enfim. Então, resolver a relação com os pais. Por isso a importância de você estar em processo terapêutico. Se você não estiver em processo terapêutico, você vai trocar só o nome da criatura que você está se relacionando, mas a base energética vai ser a mesma. Muita gente aqui já está vivendo 10 vezes a mesma história e não consegue reprogramar a ficha. Só repete a mesma ficha ad eternum. Aí eu pergunto para você até quando? E num lugar de dependência emocional de novo. Se você colocar, obrigada pelos presentes, saibam que sou muito grata, né? Quem se for se conectando aí, ajuda as firmas, a gente agradece. Mas saiba que, se você não resolver a base, não tem como avançar. Então, invista em processo terapêutico. Eu, na época, eu já citei isso em várias lives, e eu falo para vocês, eu não sou alecrim dourado, porra. Eu também faço terapia. Na época que eu tava mal pra caramba, pra quem não sabe, eu perdi meu pai. Perdi meu pai muito nova. Tava com 22 anos quando isso aconteceu. Eu precisei de muita terapia para me ajudar a sair do buraco, gente. Para hoje ficar em paz com o processo de luto e entender que nada acontece ao acaso. Então é um processo. Imagina se não tivesse feito terapia, não vou dar conta, sair desse buraco sozinha. Não ia sair sozinha, precisei estender a mão e pedir ajuda. Então, se eu tô aqui nesse lugar hoje falando para vocês, que eu passei muita coisa e eu pedi ajuda. Então, saiba de uma coisa, se você tá na merda e quer sair da situação que você tá, não tá fácil, tá pesado, levanta a mão e pede ajuda. A gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Para de achar que você dá conta de tudo sozinha, sozinha. Você não dá e tá tudo bem. A gente vive em sociedade, em comunidade por um motivo, né? Para a gente poder também contar com outras pessoas. Mas é pedir ajuda e fazer a tua parte, ok? Nenhum dos profissionais maravilhosos que passou na minha vida fez por mim. Me mostraram o caminho, me passaram as ferramentas e, claro, muito trabalho com a espiritualidade junto. De ancorar minha energia, de aprender o que é meu, o que é do outro. Muita gente aqui tá bagaçada porque tá com o campo todo bagunçado, pegando energia dos outros. Por isso, cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você troca a sua energia. Porque você pode ficar atravessado pela energia dos outros. E aí você se perde de si mesmo, de si mesma. E não sabe mais quem é você e quem é o outro. Olha que maravilha. Tem muita gente buscando relações vazias e não se compromete, não tem responsabilidade afetiva. E tá aí bagunçando o campo dos outros e bagunçando o seu campo. Olha que maravilha. Em algum momento vai ter algum problema. Então a gente tem que ter muita consciência. Quanto mais inteiro você tá da sua energia, quanto mais consciente você tá de si mesmo, de si mesma, aí você consegue se relacionar de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida, mais conectiva e dando espaço para o outro ser ele também, gente. Vocês acham que faz sentido se relacionar com pessoa surtada de ciúmes? Aonde você não pode ser você? Agora você é o possuído, possuída do outro, né? Meu precioso, igual o bichinho lá do Senhor dos Anéis, né? My precious. Agora você não tem mais vida? Sua vida é totalmente 100% exclusiva do outro e da outra? Isso também vai dar problema. Olha só a toxicidade. A gente precisa entender que numa relação você tem três entidades. Três seres envolvidos. Tem você, tem o outro e tem o relacionamento. Só que essas três entidades, elas precisam saber existir juntas e separadas também. Precisa ter esses dois lugares. Aprender a se comunicar. Aprender a dizer o que você sente. Quanta gente não casa? Tem um monte de casos de pessoa que casa e engorda depois. Por isso que a gente vê tanta crença limitante em relação ao casamento também. Muita gente tem medo de, né? E aí já vem, por quê? Porque já viu de repente histórias dentro da própria família de relações que nem eram para ter acontecido, mas elas aconteceram, né? Por isso que eu citei o exemplo das nossas ancestrais. Quantas mulheres não se casaram porque era a única forma de sair da casa dos pais e porque foi o que ensinaram.
Quantas mulheres não se casaram sem entender da própria sexualidade, sem entender do funcionamento do próprio corpo? Imagina que desesperador. Já ir ali, ter que ter uma troca sexual com alguém sem saber como o seu corpo funciona. E ali já pega a bode daquilo. Então é complexo. E a gente carrega essas histórias com a gente, tá? Essas histórias, elas são atravessadas por gerações. Como diz, né, a frasezinha na Bíblia, e eu verei o mal dos filhos da terceira até a quarta geração. Então a gente tem a oportunidade de ressignificar e limpar. Mas para isso, de novo, você tá pedindo ajuda? Tudo bem, vocês estão aqui na live, já vejo o comentário de vocês que eu sei que aqui o chat tá pegando fogo. Fico feliz que agora vocês acordaram, né? Que passou o efeito da meditação. Mas enfim, que agora tá fluindo, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Por isso que eu escrevi um capítulo de livro dizendo: eu sou o sonho dos meus ancestrais. Porque nós temos muito mais possibilidade do que eles tiveram. O que você está fazendo com a possibilidade e a oportunidade que você tem agora? Você está aí reclamando, chorando as pitangas, dizendo que está endividado, endividada, às vezes com cartão de crédito até, né, além ali com coisa para pagar. Se bagaçando com um relacionamento que não tem nada a ver? Ou será que você tá, opa, peraí, tem alguma coisa de errado assim. Mas o que será que está acontecendo? O que eu posso fazer de diferente para mudar isso aqui? Para ressignificar essa relação? Para poder encontrar meu caminho? Por isso que na numerologia a gente fala, antes do 1 ele avançar para os outros números, primeiro ele aprende a ser o 1. O 1 ele abre caminhos. Ele é mais individual. Por quê? Porque a gente tem que aprender a estar uno na nossa própria energia. Você fazendo bem isso, você pode ir pro 2, que é compartilhar, que é trocar. Não, mas aí ensinam pra gente que a gente não pode se amar, né? Aí ensina pra mulher que ela tem que estar bonita pra agradar macho. Poxa, aí fica complicado, né? Então, bora ressignificar um pouquinho, pensar na forma que vocês estão se colocando pro mundo. Você se veste, você se arruma pra si ou por causa dos outros? São coisas a serem pensadas. Tudo tem um significado, tem um porquê. Se você estiver uno inteiro na sua própria energia, você vai começar a cagar pro que os outros pensam. E você vai se conectar mais com a sua energia. E você estando inteiro, inteira na sua própria energia, a vida vai entregar para você pessoas que também estão nesse processo. Que também estão nessa busca. Agora, quando você estiver tentando buscar fora aquilo que está dentro de você, achando que você é meia laranja, tem gente achando que é um quarto de laranja, né? Pior ainda. Tem gente achando que é só o bagaço. Ixi, aí vai pesar. Aí não vai dar bom. Mas respira e se permita fazer diferente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Que, né, conteúdos assim, eles mexem bastante. O povo aqui, ó, já com narcisista, eu dei graças a Deus, mal maluco, relações com narcisistas são complexas. Bom dia, Luciana. Fabio Júnior total. Detesto amarração, pois tem que tomar cuidado, gente, muito cuidado. Não, tem coisa aí que você tem que tomar cuidado, é o que eu falo, né? Adoçamento, amarração. A Mônica, já pensou a foto da sua alma gêmea, for do Luan Santana, Gustavo Lima? Vai ser complicado, pois e pior, que deve ter um monte de gente que recebe a foto desses caras e fica procurando, né? É complicado. A carta pro universo vocês podem fazer. Só que isso é um negócio que eu ensinaria em sessão em grupo, não em live. Porque tem que ter todo um jeito certinho, que se vocês não dão o código correto pro universo, aí ele não entrega por inteiro. Aí depois você vai querer reclamar. Você tem que fazer o chamado certo, né? Igual câmera de cura, tem que saber o que você quer. Ah, Patrícia, tem também aquela crença vendida pelas princesas da Disney. Vende que ser feliz é encontrar uma pessoa, cria essa expectativa do príncipe encantado. Pois é, gente.
Pois é, e não é todo mundo que veio para casar e constituir família aqui na Terra, não, tá? Tem pessoas que vieram para isso, tem pessoas que estão num outro rolê e tá tudo bem, só que aí coloca todo mundo nessa caixa, né? Não tem fórmula de bolo, né? Receita. Aí, olha só, da Ingrid. No amor verdadeiro não há metades, há inteiros que se escolhem. Eu super concordo. Exatamente sobre isso. Não há metades, há inteiros que se escolhem. Se você ficar tentando nessa busca da tua metadinha, ixi, vai dar BO. Não vai dar bom. Pois é, todo mundo aqui cresceu com a história da Disney. Eu também, gente. Tem que limpar essas crenças. Exato. Se amar primeiro para aí poder amar o outro. Exato. É muita gente, gente. Bom dia, Nívia. Que bom, fazendo sentido. Isso. Bom dia, Carlos. Eu fiz e ainda, faço ainda. Pois é. Divórcio energético, gente, talvez eu não tenha que fazer mais vezes, né? Às vezes é necessário e tá tudo bem, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai ver a pessoa, não me toque. É só para limpar o campo, só, né? É a base do negócio. Outro negócio babadeira para divórcio energético, gente, é vaporização do útero. É muito bom. Nossa, para quem viveu, principalmente mulheres que viveram situações bagaceiras em relação a trocas sexuais, recomendo fazer. Tem aqui no Aura o mini curso explicando. A Mônica tinha uma ligação muito forte com meu pai, tinha muito ciúme dele até descobrir que ele traía minha mãe. Sofri mais que ela. E, pois é, o que você tem a ver com esse rolê deles? Não é seu. Meio complexo, né? Aí entra várias camadas, mas a relação dos nossos pais é dos nossos pais, ela não é nossa. Filho que se mete na relação dos pais não vai para a própria vida. Pois é, ela nem vai plantar o caqui. Exato. E nem colher, né? A pessoa ela não plantou nada, ela tá esperando, né, cara? Ela tá esperando um milagre. Tá esperando um milagre, ela tá esperando nascer alguma coisa, ela nem jogou a semente na terra. Tá cheio de ser humano assim. Falo que a minha vontade é jogar água na cara da pessoa junto com a ruda pra ver se ela desperta, né? Ela quer um milagre, ela nem moveu a bunda do sofá. Como diz uma amiga minha, o problema dos seres humanos hoje em dia não é a falta de trabalhar a espiritualidade, é a falta de ação mesmo. Aí eu falo, pra mim traição é imperdoável. Eu não traio nunca mais qualquer pessoa que me trair. E tudo isso tem um motivo sistêmico por trás. Traições não acontecem do nada. Isso não justifica as traições, tá? Mas toda traição ela esconde uma falta. Ela esconde alguma coisa que tá rolando na relação. Porque você só busca fora quando dentro não tá sustentável. Mas isso não justifica traições, né? Mas tem um motivo sistêmico. A Mônica, fiquei bagaçada, a terapia me salvou. Entendi que ele é meu pai e não vai deixar de ser. Exato. Essa que é a sacada, Mônica, pessoal. Entender que papai e mamãe é papai e mamãe. Não é marido, não é filho. E Paulo tem que aprender a soltar. Porque se a gente fica nutrindo mágoas das pessoas, se a gente fica nutrindo mágoas de relações passadas, a gente não avança pra frente. Tem até uma historinha que diz: perceba como a pessoa que você tá, por exemplo, quem tá solteiro, solteira, troca uma ideia com a pessoa para saber do ex-relacionamento dela, se ela, como que ela tá falando. Talvez isso te diga muita coisa. A Patrícia, difícil imaginar que em vidas passadas eu era mais idiota. Para de falar, de se reduzir, Patrícia. Para com isso, tá? Tá aprendendo, como todos nós. Vocês param disso, gente. Bora ressignificar. Vocês estão na era de Aquário, meu povo. Era de Saint-Germain. Chama a Violeta, transmutar as coisas. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Albuquerque. Vocês param com isso. Fran, minha mãe sempre fala isso sobre a questão de pedir ajuda. Tem gente aqui que tá tão arrogante que nem pede ajuda. Gente, pedir ajuda tranquilo, não é num lugar de dependência do outro, mas pedir ajuda, tipo assim, eu não tô dando conta sozinho, você me ajuda? É igual a empresa. As empresas só crescem se elas tiverem pessoas também por trás. Eu presa não cresce, eu falo por experiência própria. Quando eu era eu presa, não ia crescer nunca.
A gente só cresce quando a gente pede ajuda, entende? Juntos somos mais fortes, ou juntos nos bagaçamos. Peça ajuda também, mas vai se alinhando, né? Exato, assim, com a ajuda conseguimos de forma mais fluida. Exato, você bem sabe, Mônica, tá arrasando. Aí o Paulo, Paulo, você tá, eu tô vendo que você sofreu bastante em relação, né? Olha, se o cara não te respeita, não te elogiar, te tratar bem, não ser fiel, não te incentiva a evoluir em todos os aspectos, não segura na mão quando você vai precisar. Exato, não é parceiro, né? Não só o cara, mas a mulher também. Relacionamento é parceria e troca justa e equivalente, né? Ó, quero ver vocês tudo na sessão de câmaras de cura, hein? Pra gente tratar essa questão relacional aí. E a Patrícia. Verdade, Paulo, mas acontece muito da pessoa aceitar relacionamento tóxico porque tem crenças limitantes e dependência emocional demais, gente. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. E pode ter certeza que você tem pelo menos uma vizinha ou um vizinho vivendo isso. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tem muita gente se bagaçando demais, gente. Esteja inteiro na sua energia, que essas cagadas não vai acontecer. Bom dia, Rê, querida. Ai, a Rê é uma querida, gente. Adorei sua sessão, inclusive, viu? Enfim. Paula, que eu tava esses dias bem complicado, mas com o diálogo entendi melhor, minha leonina. Pois é, tem que conversar muito, gente. É muita conversa, é muito ajuste de aresta. A grande maioria das pessoas que conheço engordaram. Pois é, se engordou assim, algo tem que ser avaliado. A Regina, sobrevivência, exato. Aí estamos bem por meio da conversa. Pois é, e, gente, é natural o eclipse soltar as cachorras pra cima da gente. Natural. Que bom que vocês conversaram e desbagaçaram. Fico feliz. Ah, Alexandre, eu me separei e emagreci 8 quilos. Você se libertou de um peso, né? Tava um peso nas suas costas. E o seu corpo tava somatizando. O nosso corpo, ele se molda conforme a nossa realidade. Ele é uma massinha de modelar. A sua realidade define o seu corpo. Exato, conversar, saber o que o outro tá sentindo, saber conversar numa boa, na moralzinha, né? Mas olha, no começo não entendia ela muito. Sofro bastante. Pois é, e a outra, nós mulheres, a gente tem a questão de passar por uma montanha russa emocional por conta dos nossos ciclos. E a mulher que não se conhece, ela vira escrava da TPM, vira escrava da cólica. Por isso, chama a Giovana para conversar, mulherada. Fazer ajuste desse ciclo menstrual. Vocês não precisam ser escravas disso. E aí os homens também entenderem esse lugar, né? Vários homens já me procuraram assim falando, Giovana, pelo amor de Deus, ajuda a minha esposa. E eu falo, gente, essa parte do ciclo menstrual é real porque é algo que eu vivo, tá? Antes eu escutava dos homens próximos a mim, né? Meu irmão, assim, os familiares, falando que eu era muito estressada, que eu era maluca. E era verdade mesmo, eu era muito estressada. Hoje em dia, não é que eu não me estresso mais, acontece ainda, mas assim, não fico mais reativa como era no passado, né? Aí eu falo, mas eu amo ela muito, quero ser melhor, então tô buscando isso. Que bom, por isso que você tá na aura pura. Que mais homens busquem esse autoconhecimento como você está buscando. Um casal que se cuida, vocês evoluem juntos, gente. E evolução em conjunto acelera a evolução, tá? Isso é muito bom. Exato, vocês merecem o lado melhor de cada um. Muito bom, Paulo. Que bom. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Exato. Mudar, coragem para mudar. E que bom que os homens estão se permitindo também fazer diferente, né? Se permitindo sentir. Fico feliz de ver homens buscando terapia, buscando autoconhecimento e espiritualidade. Isso é muito bom. Tenho visto um movimento lindo de homens, assim. É maravilhoso. E a gente foi criado com culpa, exato, a Eva, um monte de coisa, né? Tem que desbagaçar tudo isso, gente. Exato, fazendo por si, tarará. Pois é, aí só piora com um bagaço da laranja fala logo um trisal. Pois é. Eu conheço uma mulher que fez 3 vezes divórcio energético e não deu certo. Pois é, porque ela provavelmente não queria se divorciar, Fran. É, Fran, porque aí é um monte de coisa. Já falei isso pra vocês. Busquem os profissionais corretos pra fazer essas coisas. Não é qualquer profissional, entendeu?
Tem que saber alinhar. A Rê é maravilhosa pra fazer isso, gente. Vocês podem procurar a Rê, ó. Eu curti muito o trabalho dela. Faz um trabalho super sério com espiritualidade. Aí a Rê, ó, eu já traí no passado por ter muita raiva da pessoa e querer me vingar. Pois é. Falando mal do ex, depois vai falar mal da gente também. Aí só devolve, né? E pra gente que trabalha, né, com espiritualidade, essas coisas, o chumbo vem mais grosso se você não resolve. Exato, a gente precisa um dos outros, mas de uma forma leve e sem dependência emocional. E bom, mais bom dias para quem chegou agora. Obrigada pelos elogios, gente. Bom dia, bom dia. Se sentiram leves, que bom. É isso, gente. Deu nosso tempo. Se eu sou judia, não, gente, eu não tenho uma religião específica. Eu sou de todas as religiões, tá? Não tenho uma religião específica. Eu já tive passagem por várias delas, mas atualmente não. Sou uma pessoa que respeita a todos. Acho isso muito importante. A atual esposa do meu ex. Ah, então, provavelmente a minha descendência alemã era judia, David. Provavelmente porque os meus familiares são refugiados de guerra, tá? Minha tataravó, não, minha bisavó veio de navio pra cá. A atual esposa do meu ex é uma louca, tem medo dele voltar pra mim, só pode. Pois é, mas você solta, deixa ela com a loucura dela. E tá tudo certo. É, a gente é espiritualista livre aqui no Aura, né? A gente respeita tudo e a todos. É isso. Respeito é a base pra qualquer coisa, inclusive para as relações. E obrigada, Rê. Você também é maravilhosa. Aprecio demais seu trabalho. Uma linda. E, gente, agora eu preciso partir, porque né, a gente fez aqui a live falando sobre relacionamento, casais, mas agora eu tenho um casal para cuidar. Então, quem tiver com relacionamento, quiser me chamar depois para conversar, eu faço os trabalhos terapêuticos para casais, porque o meu anjo cabalístico ele gerencia a harmonia dos casais, tá bom? Então, quem quiser depois conversar, falar, Giovana, tá meio assim, a sessão de tarô vai ser um prazer poder ajudar vocês, mas agora eu tenho um casal me aguardando para conversar. É isso, gente. E exato, Carlos, eu acredito que só existe duas religiões que são a fiel e a infiel. Enfim, né? Se eu sou casado, vou deixar vocês curiosos, curiosos. É isso, gente. Beijão. Fiquem bem, fiquem em paz e nos vemos numa próxima live. Pois é. E que uma é a vida de Giovana? Cenas dos próximos capítulos. Beijão, fiquem bem, gente. Tchau, tchau.